Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura. Eu sou Fabiana Saikoski, sou especialista em produção cultural e eventos, trabalho nessa área há mais de 10 anos e nesse workshop eu vou falar um pouco sobre conceito de cultura, sobre o fazer do produtor cultural e também sobre a estrutura do projeto, pré-produção, produção e pós-produção. Então eu quero começar esse workshop falando sobre trabalhar com cultura. O que isso quer dizer, né? O que é cultura? Cultura é tudo que a gente faz no nosso dia a dia, enquanto sociedade, enquanto indivíduo dentro da sociedade, né? Então, todo fazer é cultural. As nossas compras, o nosso consumo, nossas escolhas vão compondo a cultura da nossa sociedade. E a gente é contaminado por isso e contamina esse ambiente também. Então, quando se trabalha com cultura, né, que a gente se coloca nesse lugar de ser proponente de cultura, proponente de projetos culturais, a gente faz isso com uma intencionalidade um pouco maior. Então, isso é o que difere o nosso fazer cultural do dia a dia, né? Então, a gente coloca assim, isso aqui vale a pena investir atenção, investir trabalho para produzir eventos e propostas em cima disso que vão ressoar para a sociedade, né? Então, eu só queria trazer essa reflexão e também o conceito de cultura, né? Que várias sociedades, vários grupos, cada um tem a sua manifestação e todos merecem respeito, né? Então, nessa gama de manifestação cultural, né? A gente tem culturas populares, tem culturas eruditas, tem de sociedades distintas que a gente nem conhecia, e todas elas merecem respeito, todas elas merecem espaço, e isso traz mais consciência para o nosso fazer, porque a gente entende a nossa responsabilidade social no momento que a gente está propondo uma atividade artística, uma atividade cultural, nesse sentido, né? Então, fica aqui essa reflexão. Quem tiver interesse, tem um texto bem legal do Roberto da Mata, que é um antropólogo brasileiro. Ele fala, o nome do texto é Você Tem Cultura? E ele traz essa reflexão sobre o que é cultura, né? E como a gente consegue, através de um olhar empático, perceber a cultura do outro sem julgar, sem se sentir superior ou inferior, né? Então, tem espaço para todos e vamos trazer consciência para isso, para ter mais propostas de respeito e harmonia entre as diferenças, né? Essa é uma mensagem que eu queria começar esse workshop, para a gente fazer isso com mais consciência. Vamos falar da estrutura agora das atribuições de um produtor cultural e da estrutura de projeto. Produtor cultural, ele pode focar em várias áreas, porque tem várias possibilidades de atuação dentro da produção cultural. Então, a gente tem a parte mais burocrática, a parte mais de estruturar um projeto, tem a parte mais de direcionar uma equipe, organizar uma equipe, tem a parte mais da produção artística diretamente. Então, cada um vai ter uma potência, né, que vai poder contribuir para aquele projeto. O ideal é uma equipe de produção sempre, né? Mas às vezes nem sempre é possível. O projeto. O que é a pré-produção do projeto? Tudo que vem antes da produção propriamente dita. Então, começa com a ideia, depois a gente estrutura essa ideia no papel, que é o projeto, para daí então fazer a captação de recursos, que é o que vai viabilizar de tirar essa ideia do papel e tornar ela realidade. Então, essa é a pré-produção, são essas 3 etapas.
a ideia, a estruturação do projeto e a captação de recursos. Sobre a ideia, no momento da ideia é onde a gente mais ganha vida e mais viaja nos pensamentos, e isso pode ser desse jeito, isso pode ser daquele, a maneira que eu quero expressar. É quando surge esse impulso criativo e essa vontade de propor algo e de fazer algo artístico, né? Seja uma oficina, seja a produção de um trabalho para palco, um espetáculo, enfim, tem diversas possibilidades, né? Mas esse é o impulso criativo. A ideia é onde tudo começa, né? Uma intenção. Então, o legal que eu acho é entender essa intenção e sempre manter essa chama acesa. Mas na hora de estruturar o projeto, a gente vai ter que quase que ser dois. Deixar a chama acesa de uma vontade pulsante de fazer essa proposta artística, e o outro ser mais pragmático e sucinto para que as pessoas consigam entender o que tu tá falando, o que tu tá querendo fazer. Essa é a parte da estruturação do projeto. Então, sobre o projeto propriamente dito, ele estruturado no papel, o que é importante? É a gente conseguir escrever ali de forma que as outras pessoas entendam. Então, é importante a gente saber para quem a gente vai escrever, mas antes disso, é importante a gente conseguir expressar para o papel tudo que a gente quer dizer. Depois a gente adapta para o nosso foco, né? No caso, se a gente for fazer uma captação de recursos via edital ou diretamente com empresas, ou fazer de aqueles grupos coletivos de financiamento. Depois a gente vê qual a linguagem ideal e quais os pontos fortes para a gente abordar, para dialogar com o interesse dessas fontes de recurso, né? Mas antes a gente precisa ter o projeto estruturado e entendido para nós, né? Para poder passar adiante essa ideia. Então, como é que eu entendo? O que eu acho legal e acho que funciona. Tratar o projeto como se fosse uma coisa, né? Ela é imaterial, mas a gente pode trabalhar com a ideia de que ela seja uma coisa que a gente está observando e tentando entender. Então, eu começo. Qual o nome dessa coisa? Qual o sobrenome? O que seria o nome? O título, que pode ser um pouco mais subjetivo, assim, não precisa ser tão classificatório, mas o sobrenome é dizer qual é a área, qual é o segmento artístico que ele representa. Por exemplo, nesse projeto aqui do Videodança Estalos de Mim, o nome é Videodança Estalos de Mim. Estalos de Mim é o nome, né, artístico, a gente não entende Estalos de Mim se ele é dança, teatro, música, enfim, mas ele vem acompanhado da palavra videodança. Então, videodança seria o sobrenome. Então, eu sei qual é a área e segmento dele. É um vídeo, audiovisual e dança, dialogando com dança. Poderia ter um subtítulo dizendo dança contemporânea e artes visuais, né, também para situar um pouco mais quem está chegando para entender. Mas aí tá, continuamos. Observando essa coisa que é o nosso projeto, qual a pergunta? Tá, então a gente já apertou o nome, já sabe o sobrenome. Aí a gente pergunta o que é. Isso seria a apresentação. Aí tu vai falar o que é esse projeto, né? Para quê? Por quê? Já responde a justificativa. Quando tu vai preencher algum formulário, sempre vai ter que aparecer ali a justificativa, a apresentação, objetivos. Então, nada mais é do que perguntas, sabe? Responder perguntas, é um questionário sobre o projeto. E o outro tem que entender. Por que eu digo isso? Aparece muito lá na apresentação a pessoa escrevendo sobre a ideia, sobre o impulso criativo. Então, vem assim, com uma vontade de acessar lugares intuitivos do ser humano e brotar a vontade de se expressar, e fica com essa parte de teoria que a pessoa lê e não entende o que tu vai fazer, a coisa que é o teu projeto, sabe? As ações que tu vai fazer, qual é o produto final que tu vai entregar.
Então, isso eu já vi em várias bancas de análise de recurso de edital, né, falando. E também eu dou algumas assessorias de projeto, também já vi muita gente começando com esse enfoque. E isso, para quem vai chegar ao teu projeto estruturado, é interessante, mas primeiro ele precisa entender o que é. Sabe? Depois a gente fala dessa parte mais de impulso criativo, ou deixa um recorte específico para isso, num anexo junto com o projeto. Tá? Então, primeiro a gente responde essas perguntas bem objetivas, assim. O que, para quê? Aí, quem é a tua equipe, é a equipe toda que vai compor, para quem é o teu público-alvo, quando, onde, são todas informações sobre o teu projeto. Então, eu vou deixar aqui depois uma tabela, que vocês vão poder pausar o vídeo e vão poder ler todas as perguntas e vão saber o que se enquadra em cada uma delas, tá? Então, assim, quanto é orçamento, quando é calendário, sabe? Esse questionário. Vou deixar ele todo certinho aqui depois. Mas eu queria passar essa ideia de que a gente tem que responder perguntas sobre essa coisa, que é o nosso projeto. Uma coisa muito bonita. Então, agora falando um pouco da parte da captação de recursos, vou dar algumas dicas assim que para mim funcionam e acho que vale a pena. Se for escrever edital, não interessa se é público ou privado, né? Não tenha medo de ler o edital. Lê com calma, lê sabendo que aquilo foi escrito para ti, não é para alguém ou que fique longe de ti, é para ti, tá certo? Tu é a pessoa que pode concorrer a esse edital e pode ler com segurança. Se precisar de alguma ajuda, tiver alguma dificuldade, pede para um amigo. O ideal é ter um assessor jurídico, né, alguém que trabalhe, que seja interessado nessa área assim, de cultura, mas se não tiver, né, pede para um amigo, para alguém, para dividir, trocar ideia contigo, mas saiba que foi feito para ti, tu é uma pessoa para estar ali concorrendo essa vaga, esse edital. No edital, ficar atento às datas, para saber como que fica todo o processo de seleção, a prestação de contas, e traz isso para o teu calendário pessoal, tá? Coloca na tua agenda. E outra coisa legal de acompanhar, de dar uma atenção ali no edital, é a pontuação, o foco do edital em si, entender o que o edital quer e o que eles querem, né, se encontra no teu trabalho, no teu projeto. Aí quando tu for escrever, tu coloca ênfase nesses pontos, porque isso vai ajudar a pontuar, vai ajudar eles a terem interesse no teu projeto e vai ficar claro para ti qual é o teu compromisso em relação àquela instituição que está passando esse recurso para realizar o teu projeto, né? No caso de empresas que tu queira entrar direto em contato, sem ser por via de edital, ou até instituição pública também, fica atento às datas que eles fecham o calendário para o próximo ano. No caso, normalmente ele por julho até setembro, eles estão vendo o que vão fazer para o ano seguinte, né? Tem algumas empresas que são antes, outras que são depois, mas assim, ficar atento a esse período para chegar na hora certa, sabe? Para propor e poder dar certo essa parceria, esse vínculo. Uma vez captado já o recurso, aí a gente parte para a parte de produção. Na parte de produção, uma das coisas muito importantes vai ser ter tudo organizado. Então, o que eu sugiro? Até antes é interessante, né? Mas o que eu sugiro? Ter um caderno para os rabiscos, para anotações diversas de todas as informações que chegam, e que tu possa revisar ter um momento para revisar essas anotações e passar toda ela certinha para uma agenda. Então, o que eu uso, tá? Porque eu gosto de caderno e papel para escrever, porque quando eu escrevo, eu gravo aquilo e internalizo aquilo, muito mais do que no usar o celular ou qualquer material digital. Então, o que eu uso? Caderno para rabiscar, um planner para me organizar nas etapas, assim que eu coloco post-it sobre as etapas do trabalho. Agenda, que daí é bem pontual, assim, a hora de tal reunião, falar com não sei quem, tudo da equipe de produção.
E checklist. Faça um checklist. Checklist salva assim, ó, o que eu preciso fazer amanhã? Tudo. Nessa parte do trabalho, o que eu preciso fazer? Tudo. Então, eu trabalho muito com checklist. Eu tenho, assim, o checklist de cada setor, por exemplo. Checklist da divulgação, checklist da equipe de produção X, checklist da pessoa tal que tem que fazer tal coisa. Outra coisa muito importante da parte da produção é a equipe. Quem que tu vai te chamar para trabalhar contigo, para desenvolver o teu trabalho, esse projeto, né? Eu vejo também, Ravi, de acontecer muito assim, do tipo, vou contratar tal pessoa que não seja especialista na área, que não seja tão profissional na área, porque é meu amigo ou porque está precisando de grana. Mas isso implica em que vai comprometer o resultado do produto que tu vai oferecer para a sociedade depois. Então, tem que estar consciente disso. Se tu for contratar alguém que não é profissional, tem vários impactos nisso. Uma que não está valorizando o profissional, a pessoa que se dedicou para isso. Outra é que o resultado provavelmente não vai ser tão bom. Certamente não vai ser tão bom quanto se tu contratasse um profissional daquela área, né? E tu vai ter mais trabalho porque tu vai ter que explicar para um leigo sobre aquilo. Então, eu aconselho sempre procurar pessoas que são já da área que tu vai precisar atuar no teu trabalho, no teu projeto, ou que tenham muito interesse por isso, sabe? Então, dá chance para quem está começando, ou procurar parcerias até, ou profissionais que já estão nesse meio. E isso acontece muito em vários projetos, assim, porque a gente ainda trabalha muito na ideia de que projeto cultural ainda entra meio junto com o assistencialismo social, sabe? Então, tentar sair um pouco desse olhar e tentar, se for para uma questão mais social, tentar pensar no produto como entrega, como uma entrega importante para a sociedade. Outra parte da equipe também, nessa parte da produção, é a sintonia de grupo. Então, assim, para a pessoa estar envolvida com o projeto, ela tem que entender o que é esse projeto, tem que se sentir fazendo parte. Então, um dos meios que eu acho interessante é fazer a composição das palavras-chave desse trabalho com toda a equipe, ou se a equipe for muito grande, isso demanda muito tempo, tu propor as palavras-chave, porque as pessoas que estão trabalhando junto vão sintonizar com aquela palavra. O que são palavras-chave? Pega palavras que são importantes para a alma do teu projeto. Por exemplo, esse projeto que a gente está fazendo do Estalo de Mim, essencialismo é uma palavra que todo mundo se conecta com ela e entende que vem desse ponto. Então, lá no início, na reunião de equipe, né, eu propus já algumas palavras-chave dentro do roteiro, do nosso trabalho, e isso vai reverberando em todas as etapas do projeto. Outra coisa que eu acho muito legal que eu aprendi também lá no curso de especialização com a Neca Machado, que é uma baita produtora de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ela falou, e eu gravei assim, que é muito açúcar. Trabalha sempre com muito açúcar. A gente está trabalhando com pessoas, está tocando na vida de pessoas que estão trabalhando com a gente, com esse projeto, né? Então, muito açúcar nas relações. A gente nunca sabe o que cada um está passando. E esse lugar de trabalho é interessante que ele seja um lugar para as pessoas ficarem confortáveis para trabalhar ali, para dedicar o seu esforço, né, que é o trabalho, nesse projeto. Isso tudo vai fazer parte de toda a construção e do produto final que tu vai gerar. Então, essa parte eu acho muito, muito legal mesmo, porque no fim, se não fossem as pessoas, não aconteceria nada. Então, na parte da produção, outra coisa que eu acho muito importante, muito interessante, é o produtor cultural, ele ter toda a estrutura simplificada. Então, assim, vão aparecer coisas complexas, mas se tu bota no papel de um jeito estruturado e simples, fica mais fácil de tu te achar.
e deixar a complexidade para a parte artística. Deixa o artista, se for tu mesmo um artista, tu te divide em dois, uma parte tu aprofunda nos teus sentimentos, na tua expressão, e a outra parte que seja pragmática. Se for outra pessoa artista e tu tá fazendo a produção, deixa a parte complexa para o artista, deixa ele dar ênfase para a obra dele e a estrutura que ela ampare essa obra, que seja simples a estrutura para tu trabalhar em cima e deixar a arte ou fazer artístico, né, florescer, ter espaço. Enquanto produtor, essa simplificação, essa estrutura simples vai te ajudar também a estar mais disponível para os desdobramentos possíveis que o teu projeto possa trazer. Por exemplo, vamos precisar ali de um lanche para os artistas no camarim. Entrar em contato com alguns lugares que tenham a ver com a proposta do teu projeto e oferecer parceria, uma troca, um apoio. Me dá um lanche assim e o teu logo entra na divulgação. Tu vai agradar a tua equipe, tu vai ter mais um apoiador do teu projeto e todo mundo vai ser feliz. E então tá disponível para esses desdobramentos. Ou então, uma pessoa da equipe tem um outro trabalho, tem uma outra instância de atuação. Fazer uma parceria, convidar esse outro fazer dessa pessoa da tua equipe para compor ali o teu grupo de apoiadores do teu projeto e ela vai divulgar o teu projeto nessa outra instância. Claro, sempre vendo o que combina, qual a mensagem que tu quer passar também se vinculando com os apoiadores, né? Parceiros, apoiadores, enfim. Mas essa disponibilidade para desdobramentos ela é muito interessante, porque os projetos eles podem ter vários desdobramentos. Por exemplo, tu pode fazer todo um registro fotográfico do making of e depois isso se transformar numa exposição que vai levar esse projeto principal adiante, vai alimentar o próximo projeto que seria uma exposição e essa exposição vai alimentar esse projeto. Então, os vínculos com o projeto sempre fortalecem ele, dá mais visibilidade, né? E entrega para o público mais conhecimento do que tu faz. E isso automaticamente vai formando o público, vai familiarizando as pessoas com o teu fazer cultural. E isso é muito rico, sabe? É quase como se fizesse abrir uma oficina, abrir uma possibilidade de maior compreensão desse fazer cultural. Então, esses desdobramentos eles são muito interessantes. Teve uma vez que eu fiz uma produção numa exposição sobre Canoas e teve vários desdobramentos. A gente chegou a integrar uma revista, um catálogo sobre a Semana Nacional dos Museus. E no início a gente não fazia ideia que ia fazer isso, a gente queria retratar fotos da cidade. E aí acabou que já foi para esse catálogo, depois entrou em exposição num outro espaço cultural. Então esse está disponível para essa possibilidade, sabe? Se a gente está disponível, garanto, vai ter desdobramento, vão ter ações que são interessantes de fazer parte, de fomentar e levar esse produto cultural para mais pessoas e também ter um retorno mais legal. Então, de produção, basicamente isso. Simplificar o complexo e muito açúcar para a equipe e tá disponível, tá aberto para o que pode acontecer e melhorar o teu projeto e melhorar para quem chega. Então, chegando agora na pós-produção, já realizou todo o projeto lá, tudo direitinho, a equipe toda trabalhando, tudo certo. Pós-produção é fazer um relato de todas as ações que aconteceram, ter uma planilha de orçamento. Sempre que tu fizer algum pagamento, guarda esse comprovante e escreve do lado o que foi. Agora, no tudo digital, né, tem uma pasta que tu salva só para isso. Coloca, esse foi a primeira transferência, o primeiro depósito e o nome para quem foi. E faz toda uma tabela de todos os gastos. É super simples, não precisa ter receio e tu precisa ter isso bem claro, porque vai ajudar muito a tu entender onde que tu botou todo esse dinheiro que realizou o teu projeto, né? E também, se tu precisar prestar contas, ela já vai estar prontinha, vai estar certo, não vai ter que ficar correndo atrás de nota, de recibo depois.
e nem se perder nas contas, né? Outra coisa da pós-produção, além do relato das ações da prestação de contas financeira, é ter a clipagem de toda a veiculação de divulgação que foi feita na imprensa e também nas redes sociais. E também os desdobramentos. Anotar o que aconteceu ou o que pode acontecer, o desdobramento desse projeto que inicialmente não estava previsto. É muito importante também o público. Quantos acessos teve, quantas visualizações teve. Então, antes a gente estava acostumado com aqueles cadernos de presença quando chegava num evento, né? Agora é nesse ambiente virtual, esse ambiente digital, né? Que a gente vê ali o Facebook, o YouTube, o Instagram, eles dizem ali a quantidade de visualizações que teve, né? Então, isso tudo é um retorno do alcance do teu trabalho. Então, é isso, saber listar esses resultados do trabalho é a pós-produção. E avaliar o que tu tinha prometido que tu ia fazer, o que tu tinha criado inicialmente e o que tu realizou no final. Faz essa avaliação. O legal também é ver por etapa, o que funcionou e o que não funcionou. E aí tu vai ver onde tu pode melhorar, o que funciona, o que não, quais pessoas da equipe assim vale a pena para o próximo projeto tu entrar em contato. E assim tu vai formando toda a tua rede e vai amadurecendo o teu trabalho para os próximos projetos, né? E tem uma coisa legal também que eu quero dar uma dica, que é sobre editais e sobre possibilidades, assim, tá sempre em contato com os observatórios culturais e com as páginas de cultura. Então, assim, se é produtor, vai atrás do que tem de cultura, né, acontecendo na minha região, sempre lê os cadernos de trabalho, o que está rolando, para saber, assim, qual é a tendência, quais os símbolos sociais que estão acontecendo, porque esse trabalho com arte, ele é muito sobre símbolos, né? São símbolos sociais que a gente trabalha em cima, né? Para fortalecer uma cultura, para fortalecer uma ideia, para fortalecer uma proposta que as pessoas possam consumir, ter mais oportunidade de escolha, né? Então, saber onde que está ressoando, porque daí tu vê assim, eles vão lançar um curso lá, sei lá, um workshop gratuito em tal área. Se eu fizer o workshop, eu já vou criar uma rede de contatos que eu posso depois divulgar o meu trabalho para aquele pessoal, sabe, que tem interesse nessa mesma questão que eu. Então, tá atento nesse cenário cultural e também nos observatórios culturais para ver o que tem de edital aberto, de possibilidades por aí. Sigam produtoras, vamos, né, em vez de pensar que o produtor o produtor é meu rival porque é um produtor de outra área, não, vamos se unir, vamos ver o que ele está fazendo, aplaudir o trabalho, ver como ele fez, pedir dica, criar essa rede mais parceira, assim, harmoniosa de realização, né? Isso é interessante também. E a última dica, que é a parte mais do impulso criativo, que eu acho muito legal, é fazer um arquivo de ideias. Veio uma ideia, escreve e arquiva. Não perde essa ideia. Por que eu tô falando isso também? Porque acontece muito assim tu tem uma ideia inicial e no decorrer tu vai tendo ideias, e vai tendo ideias, e vai tendo ideias, e às vezes tu perdeu o rumo do teu projeto, até o foco que ele tinha, até a intenção primeira que foi aprovada lá para ganhar a captação. Então, assim, arquiva ideias, cada ideia pode ser um projeto. E esses projetos que vierem depois vão alimentar esse projeto primeiro, sabe? Então, tudo que derivar daí, de impulso criativo desse projeto inicial, aproveita em outro momento para até fortalecer isso daqui. Então é isso, eu acho que o que eu tinha para dividir assim num workshop de fácil acesso, né, são essas ideias aqui. Muito obrigada e seguimos.